Val mencionou bem, né? Vocês podem ver essas pedras grandes, assim, com aparência mais recente, que são gregas, enquanto essas outras, bastante mais limitadas, mais escuras, são da época israelita. O altar da época do Jeroboão, segundo os estudiosos, ficava na parte lá de cima. E essa área aqui embaixo, que depois os gregos tomaram, foi na época do ápice da idolatria do rei Acabe, que era o famoso marido da Jezabel, filho do rei Onri. Onri era um rei muito importante, a gente não estuda muito porque a Bíblia fala pouco sobre ele, mas ele é tão importante que ele foi encontrar o nome dele na pedra Moabita, conhecido fora de Israel, e é uma época de muita prosperidade, o que justifica inclusive a idolatria. Qual é a ideia do pessoal? Se nós estamos bem, está tudo certo, podemos continuar vivendo como nós estamos. Ali foi achado o quarto dos sacerdotes, ali naquele lado, com tudo que, até as coisas que foram utilizadas, algumas pás de cinza, instrumentos de culto foram encontrados neste lugar. E a gente lê 1 Reis 12, verso 25. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar, depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. E a palavra hebraica é diferente do bezerro do Egito, mostrando uma ligação mais com o culto cananeu do que com o culto egípcio. E disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, e aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras, designou sacerdotes dentre o povo. Apesar de não serem levitas, instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, que é lá no sul, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim instituiu a festa dos israelitas e foi ao altar para queimar incenso. O que é interessante aqui, a gente vê como é que as coisas se definiram aqui. O que acontece? O Jeroboão, percebendo que o povo não se decidia, que ora eles estavam com o Senhor, ora com os deuses cananeus, né? Para baixo todo santo ajuda, eles encontraram até pedaço de ostra com o nome de Deus, né? De Deus de Israel, de Javé, e junto do outro lado o nome da deusa pagã, Azerá, né? E até alguns vieram sugerir que um era marido da deusa, tal, que são confabulações aí próprias de quem trouxe a ideia, mas para mostrar como é que havia esse sincretismo. Então, para ele poder ter bom resultado, o que ele fez? Ele fez uma construção religiosa para manter o poder, não importa o resultado. Para isso ele mudou data, ele criou festa, e ele falou, o pessoal vai para o templo. E para não ir para o templo, ele fez um altar pagão lá no sul, Betel, e o outro no extremo norte, para o pessoal fazer peregrinação para cá. E disse dos bezerros cananeus, que também lembravam fertilidade, foram esses, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Então a gente tem que, a partir daqui, tirar uma lição de reflexão para a nossa vida. Uma das coisas mais perigosas que existe no mundo é religião, porque a religião abre o coração das pessoas para uma confiança. A religião mexe com a coisa mais profunda que existe dentro da gente, que é a fé, e a religião serve de manipulação das pessoas para propósitos perversos. Quando a fé se transforma em religião de poder, a gente faz bezerro de ouro. A gente muda o que Deus disse para induzir as pessoas a fazerem as coisas em nosso favor. Então a gente precisa perguntar o quanto que as bênçãos de Deus não endureceu o nosso coração, para que em vez de obedecer e de servir e de amar a Deus, a gente utiliza as coisas religiosas para o nosso próprio processo manipulativo, que na verdade é uma maneira secreta e perversa de querer ser Deus. A idolatria, ela está nas estátuas, ela está nos ídolos, mas ela aparece fora porque ela tem raiz lá dentro.
E a gente tem que tomar cuidado com isso. E o pior problema, como dizia o grande estudioso Kierkegaard, que um dos maiores desejos secretos do ser humano é ser Deus. E a gente faz isso quando a gente despreza as pessoas, quando a gente manipula as pessoas. Em vez de amar e ajudar as pessoas, a gente utiliza para o nosso próprio propósito, poder, sem qualquer atitude correta em relação a isso. Queria pedir, pastor Oswaldo, está com a gente, para orar nesse sentido agora, pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê direção, pastor no Rio,